Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E está conosco hoje, meu amigo, meu parceiro, estudioso da doutrina espírita, Marco Antônio Dalla Costa. E o Marco vem do Centro de Educação Espírita Boa Nova de Camobi, aqui em Santa Maria. Marco, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Jader. Eu agradeço o convite de estar aqui compartilhando um pouco do que estamos estudando aí no Centro de Educação Espírita Boa Nova. E é um prazer aqui estar contigo. O prazer é todo meu, Marco. Vamos começar o nosso bate-papo, Marco, e eu vou te fazer uma pergunta a respeito desse assunto, ciência e espiritismo. Como a ciência e a doutrina espírita se relacionaram ao longo do tempo, não exatamente somente nesse tempo que nós estamos vivendo? Como é que você travou essa, se eu posso chamar essa aí de batalha? Creio que não, mas foi o termo que me veio no momento. Essa é uma questão interessante, Jader, porque a gente pensa que a ciência e o espiritismo, eles não têm uma relação muito afim, mas se a gente analisar no decorrer da história, não é? Buscando lá da antiguidade, desde a descoberta da escrita, até ali o ano de 476 depois de Cristo, nós vivemos uma época em que o ser humano não tinha muita noção das leis da natureza. Então, com isso, ele idolatrava muitos deuses, vamos dizer assim, o sol, o trovão, a agricultura, as doenças, tudo isso era devido a uma lei divina. Então, tinha uma relação muito forte da humanidade com vamos dizer, não existia ciência e a religião era o que dominava os efeitos da natureza. Não é? E da antiguidade nós passamos à Idade Média, quando a Igreja Católica acabou incorporando o cristianismo, não é? E fazendo um uso mais de domínio da população e dominou, entre outras coisas, a ciência. Então, nessa época, a Igreja dominava a ciência, através do controle do que estava sendo pesquisado e principalmente da Inquisição. A Inquisição, tudo que era científico tinha que passar pela tutela da Igreja. Um fato bem curioso foi quando Galileu Galilei propôs a teoria de que não era o Sol que girava em torno da Terra, sim, mas sim a Terra que girava em torno do Sol. Perfeito. E diante do Tribunal da Inquisição, ele teve que se retratar, dizendo que não, ele havia se equivocado, que na verdade era o Sol que girava em torno da Terra. Não é? E então, passando da Idade Média, entrando na Idade Moderna, nós passamos um período em que a ciência se tornou laica, ou seja, se desvencilhou da religião, e o homem começou a entender mais os fenômenos da natureza, através principalmente do desenvolvimento do método científico, é o método de Descartes em francês. Então, a partir dali, o homem ele começou a achar que ele não precisava mais da religião, porque ele se tornou dono vamos dizer, da verdade, que ele estava entendendo tudo já, não é? Então, esse foi o ponto em que houve uma dicotomia maior entre ciência e religião. Mas se nós passamos agora a nossa ciência contemporânea,
Essa é a minha pergunta seguinte. E hoje, como é que é a ciência e o espiritismo? Como é que uma enxerga a outra? Hoje nós verificamos que cada vez mais elas estão se aproximando novamente. Não por vamos dizer, uma obrigação, mas sim por uma necessidade. A própria ciência tem fatos que ela não está conseguindo explicar sem o auxílio do espiritismo. E da mesma forma, o espiritismo ele necessita da ciência para comprovar vamos dizer, a sua teoria, a sua filosofia. Então, nós vemos hoje em dia, no que seria a nossa idade contemporânea, a medicina está se aproximando das questões espirituais, a física está se aproximando dessas questões, origem do universo, várias questões relacionadas com a física, a própria biologia. Se nós pegarmos no Livro dos Espíritos, eu acho que fala sobre a origem das espécies e os espíritos citam vamos dizer, uma chuva como seria do espaço que veio trazer ao nosso protoplasma os primeiros embriões de vida na Terra. E isso era uma teoria totalmente refutada pela ciência. E hoje já comprovaram algumas algas que sobrevivem a viagens, vamos dizer, dentro de um meteorito, e foi encontrado meteoritos, vamos dizer, no nosso planeta com resquícios de DNA que vieram do espaço. Então, essa é a teoria chamada de panspermia. Não é? Que, claro que eu não estou dizendo aqui que está comprovada, mas sim está, não está mais refutada. Ela tem uma possibilidade de acontecer. Então, cada vez mais estamos nos aproximando vamos dizer, do que foi trazido pelo próprio codificador. Não é? Perfeito. Agora, Marco, a gente sabe, né, que a evolução dentro da ciência é fantástica, é muito veloz, mas só dentro da ciência o homem pode ser um ser global, ou ele precisa também evoluir em mais algum aspecto com relação a si? O que tu tem a dizer sobre isso? A própria doutrina, não é? Seja nos livros de Kardec, ou mesmo alguns livros de Emmanuel, ele cita muito a questão. Emmanuel ele traz uma analogia muito interessante, que é as duas asas, que nós, para evoluirmos, para alcançarmos a perfeição, temos que desenvolver as duas asas, a asa do conhecimento e a asa da moral. Ou seja, uma coisa está totalmente atrelada à outra. Inclusive no Livro dos Espíritos tem essa questão também, que se o homem pode evoluir intelectualmente e não moralmente. Diz que sim, que esse é o caminho normal, mas o desenvolvimento do seu conhecimento vai fazer com que ele sinta falta do desenvolvimento moral, e aí ele vai buscar. Então, para nós evoluirmos como um ser global, como tu disseste, nós precisamos da evolução moral e da evolução intelectual, ou seja, nem apenas uma, nem apenas outra. Hoje em dia, o Espiritismo ele bate muito na tecla do melhoramento moral, justamente porque é o que mais está nos faltando. Ou seja, nós desenvolvemos mais a asa do conhecimento e a nossa moral ficou para trás. Então, nós temos que dar uma equilibrada com essa segunda asa, não é? Até porque as próprias revelações da ciência, elas estão limitadas também pela nossa moral. Ou seja, nós não vamos ter acesso a conhecimentos mais avançados sem ter uma evolução moral que faça com que nós tenhamos um bom uso para esse conhecimento, para essa tecnologia. Saibamos aplicar bem essa tecnologia.
Perfeito. Agora, Marco, a gente sabe, quem lê um pouco, não precisa nem ser estudioso do Espiritismo, sabe que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Tu tem como dizer, assim, qual é a parte científica do Espiritismo que mais a ciência dos homens, digamos, está voltada, está mais interessada? Eu posso falar vamos dizer, da minha parte. Vamos dizer, o que mais me chama atenção, no caso, da ciência espírita para a ciência, vamos dizer, atual, não é? Uma coisa que me chama muita atenção, desde do Livro dos Espíritos ou da Gênese, é quando os espíritos trazem a noção do fluido cósmico universal, ou em alguns pontos chamados de éter. O que é, para aqueles nossos telespectadores que nunca ouviram falar de fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal, de acordo com o que os espíritos trazem para nós na codificação, nós ainda não temos analogia para entendê-lo. Nosso vocabulário não tem algo que defina. Nós não temos como definir. Mas eles tratam como o veículo do pensamento divino, ou também o hálito de Deus, porque assim, nos estudos do Haroldo Dutra, são bem interessantes, os estudos da Gênese, ele traz a questão do fluido cósmico como sendo o terceiro elemento que existe no universo. Ou seja, quais os elementos que nós temos no universo? Nós temos Deus, não é? Os espíritos, criaturas de Deus, e o fluido cósmico universal. Claro que quando fala em espírito, significa dizer espírito encarnado e desencarnado. Isso. Certo. Seria os espíritos na erraticidade e na matéria. Certo. E o fluido cósmico universal, que o fluido cósmico universal, ele dá origem a toda a matéria que nós conhecemos. Ou seja, eu, tu, esse estúdio, tudo, ou mesmo as ondas sonoras, as ondas luminosas são... Os planetas, tudo que existe em termos de matéria, são individualizações do fluido cósmico universal. Ou seja, ele é o que forma, além de formar a matéria, ele também existe em, vamos dizer, de uma forma que nós ainda não conseguimos compreender. Perfeito. Eu até posso trazer uma questão, eu tenho aqui na minha colinha, uma questão relacionada ao fluido cósmico universal, que ele é a questão 22 do Livro dos Espíritos. Tu vais trazer isso, mas no nosso segundo bloco, certo? Tá certo. E com essas palavras do Marco, estamos encerrando o nosso primeiro bloco, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pamper S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. O nosso intervalo é rapidinho, é apenas 1 minuto e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pamper S.A.,
Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E está conosco, para quem está chegando agora, Marco Antônio Dalla Costa, do Centro de Educação Espírita Boa Nova de Camobi, aqui em Santa Maria. Antes de encerrar o primeiro bloco, tu falaste que tu ia falar alguma coisa a respeito da questão 22 do Livro dos Espíritos. Vou falar de forma, porque tu tinha perguntado a respeito do que chama a atenção, não é, da ciência espírita com relação à ciência atual. Exatamente. E na questão 22 se faz uma pergunta sobre a definição de matéria. E os espíritos trazem uma parte da resposta dizendo que a matéria existe em estados que são desconhecidos do homem na Terra. Isso aí me chamou a atenção, mas como que existe uma matéria que nós não conhecemos? Não é? E com isso, eu não sou físico, mas acabei me interessando e indo atrás. E a física contemporânea, ela está muito interessada em detectar, em medir a chamada matéria escura e também a energia escura. O que vem a ser matéria escura e energia escura? Bom, foi verificado que o nosso universo ele segue uma expansão, acelerando a sua expansão. Ou seja, para acelerar uma expansão, tu precisa de energia. Ele significa dizer que o universo está se expandindo. Além de estar se expandindo, está acelerando a sua velocidade de expansão. Certo. Ou seja, tu precisa colocar uma energia para que isso aconteça. Só que é uma energia que não se sabe o que é, não se sabe medir. E nós temos uma relação entre energia e matéria, que foi dada pela equação clássica de Einstein. Energia igual a massa, velocidade da luz ao quadrado. E se nós transformarmos essa energia em matéria, pela equação de Einstein, cerca de 70% do universo é energia escura. Ou seja, 70%. Não vamos nos perder nos cálculos. Além disso, foi detectado que a velocidade dos astros nas galáxias ela é bem diferente da esperada pelos cálculos teóricos. E que para que acontecesse o que está sendo observado, precisaria de 4 a 5 vezes mais matéria do que realmente existe nas galáxias. E isso os cientistas chamam de matéria escura, que equivale a mais ou menos a 20% da matéria do universo. E os outros 5% que faltam é o que nós conhecemos. Ou seja, nós conhecemos 5% da matéria do universo. E essa matéria escura e a energia escura, nós não temos equipamentos para medir. Ou seja, nós não conhecemos, ela está em estados que nós não conhecemos. Como diz na questão 22 do Livro dos Espíritos. Mas a matéria existe em estados que vocês não conhecem ainda. Se você acha que está complicado, a doutrina espírita também abrange ciência. Ciência e espiritismo se englobam, se misturam. E eu vou botar mais uma pimentinha nesse angu aí, perguntando para o Marco. E a física quântica, onde é que entra no espiritismo, ou a doutrina espírita, enfim, entra na física quântica? Essa é uma questão bem atual também. E eu costumo dizer para as pessoas terem cuidado com a questão da física quântica. Porque existem muitos estudiosos, espiritualistas, tentando explicar o espiritismo, a alma, a existência de Deus através da física quântica. A física quântica é uma física de partículas, que ela vai do átomo, de partículas atômicas a partículas subatômicas. Ela é uma ciência da matéria, ela não é uma ciência espiritual. Mas ela traz conceitos que as pessoas estão tentando utilizar para explicar algumas questões relacionadas com a espiritualidade. Por exemplo, a dualidade da partícula, que ela pode ser tanto onda quanto pode ser partícula, ela pode ser onda ou partícula. Tem também umas questões relacionadas com a posição quântica
dessa partícula, que ela poderia ocupar 2 posições ao mesmo tempo. E uma questão que se usa bastante também é a relação entre matéria e energia, porque uma das teorias da física quântica é que nós temos a dualidade matéria e energia, e que para energia vamos dizer, se tornar matéria, ela precisaria de um observador consciente. É uma teoria física que eu também não entendo muito bem, porque eu não sou físico, já até comentei. Mas, então foi feita a pergunta, tudo bem, mas então quer dizer que no princípio de tudo, não é? No princípio do universo havia um observador consciente, uma inteligência suprema, e aí explicam Deus através da física quântica. Entendi. Mas, assim, não tem uma relação direta. Eu diria para ter muito cuidado quando a gente vai falar sobre... A física quântica é uma física da matéria que está fazendo com que a gente entenda um pouco mais sobre os fenômenos da natureza. Ponto. Ela não tem a ver com o espiritismo em si. Agora, Marco, para aquelas pessoas que se dizem espíritas porque gostam de ler um romance espírita, acreditam em reencarnação, vida após a morte, comunicação dos espíritos, ponto, como tu mesmo disse agora há pouco, ponto, fica por aí. Mas por que o espiritismo é ciência, religião e filosofia? Ou como tu quiser, filosofia, religião e ciência. Esse tema ele é bem abordado desde o Livro dos Espíritos e também nas obras de Emmanuel. Emmanuel ele traz uma questão bem interessante, que ele diz que a ciência, a filosofia e a religião são um triângulo, onde dois dos ângulos desse triângulo nos ligam à Terra, que seriam a ciência e a filosofia, e a religião nos conectaria com Deus, ou seja, religião vem de religare, nos religaria com Deus. E a questão de ser ciência e ser filosofia, ela é uma filosofia porque ela nos traz respostas, aquelas respostas clássicas da filosofia para os que não são filósofos como eu. Certo. Ou seja, de onde vim, para onde vou, né, e por que estou aqui. Não é? Então, o Espiritismo nos traz essas respostas. E a ciência, ela acaba por, de uma forma de ciência experimental, irrefutável, comprovar a existência do plano espiritual. Não é? Desde das mesas girantes, dos estudos de Kardec, porque Kardec era um cientista que ele só acreditava a partir do momento que ele aplicasse o método científico para saber se aquilo lá era verdade. E ele aplicou um método bem rigoroso no Espiritismo, não é? Para que tivesse esse viés da ciência, não é? Dentro desses fenômenos. E a religião, através vamos dizer, dos preceitos morais, do nosso livre-arbítrio, de o que nós estamos fazendo com essa nossa existência, não é? E as anteriores e as próximas, não é? Como que isso vai nos religar com Deus, certo. Que é exatamente esse tríplice aspecto da filosofia espírita. Agora, me diz uma coisa, nas descobertas da ciência, sejam elas quais forem, na invenção de novos equipamentos, que hoje a tecnologia está presente mais do que nunca nas nossas vidas, existe por trás disso aí a espiritualidade assoprando no ouvido, intuindo aquele descobridor, aquele cientista a trazer alguma coisa para o bem da humanidade? Não sei se tu entendeu a minha pergunta. Com certeza. Se a gente for... Eu sou, vamos dizer, um pesquisador, eu trabalho com pesquisa. E a gente vê muitos cientistas que passaram pelo nosso planeta
que seria impossível nessa existência ele absorver conhecimento suficiente para trazer aquelas teorias à tona, não é? Seja, por exemplo, Da Vinci, que era um pesquisador em várias áreas diferentes e um artista e tudo mais. O próprio Einstein. As teorias dele, agora com essa primeira, vamos dizer, vamos chamar de fotografia do buraco negro, que saiu há pouco tempo. Exatamente. Né? Não é uma fotografia, ela o buraco negro há 55 milhões de anos-luz de nós. Isso. E compararam essa, digamos, fotografia com uma simulação feita a partir das equações de Einstein. E são exatamente idênticas, sendo que Einstein previu isso há mais de 100 anos antes, não é? Então, com certeza, nós temos intuição e também inspiração do plano espiritual nas descobertas científicas. Mas tudo vai estar relacionado com o nosso melhoramento moral. Ou seja, a partir do momento que nós estejamos prontos para receber esse tipo de informação, ela virá, não é? Mas a própria descoberta de Einstein, que relacionou a energia com a matéria, foi uma descoberta, assim, uma revolução. E o que nós fizemos com essa descoberta? Então, se matéria pode se tornar energia, quem sabe a gente faz uma bomba atômica. E foi através da descoberta de Einstein que foram desenvolvidas as bombas atômicas, transformando 10 quilos de urânio naquela explosão que a gente sabe que aconteceu. Então, claro que a gente ainda não está preparado moralmente para muitas descobertas que possam vir, não é? Porque somos habitantes de um planeta ainda muito inferior moralmente às pessoas que habitam esse planeta, né, Marco? Agora, vem um cientista, vai reencarna e ele vira um cientista e se propõe a fazer descobertas e faz descobertas. Essas descobertas é fruto só do estudo dele aqui, enquanto encarnado, ou ele recebeu, se preparou, estudou lá na erraticidade, antes de reencarnar, para desenvolver as suas, entre aspas, descobertas? Não, com certeza, na erraticidade a gente se prepara para, seja nosso plano reencarnatório em termos de família, dos pontos principais e também nessas questões de descobertas, não é? Porque, segundo a nossa doutrina, não é? A nossa vida de verdade está lá. Está lá. Né? E nós estamos aqui no plano material, no caso, muito mais por provas e expiações mesmo do que para essas descobertas, não é? Então, com certeza, essa preparação ela vem da erraticidade e acaba tendo, vamos dizer, culmina aqui, não é? Mas tem espíritos, e isso a literatura espírita traz, de espíritos que vieram com uma missão grandiosa, mas acabaram sucumbindo. Não vou citar nomes, apesar da literatura espírita trazer alguns nomes, como é o caso do livro do Chico Xavier de Emmanuel, A Caminho da Luz. Traz alguns nomes de personagens do nosso mundo e que falharam nas suas missões, né? Tá? Isso pode acontecer, com certeza. O espírito vir com uma missão e chegar aqui, se deixar seduzir pela materialidade e fracassar. É a nossa principal característica, não é? Ainda no estado evolutivo que nós estamos, que nós acabamos sucumbindo muitas vezes, não é? As tentações, as vicissitudes, não é? do plano material. Então, com certeza, isso aconteceu com cientistas, aconteceu com médiums, não é? Então, o que não é raro, né? O que não é nada raro. Então, acontece com todos realmente. Perfeito. Né?
Marco, eu gostaria, nosso programa infelizmente chegou ao final, eu gostaria de te agradecer pela tua aquiescência, de vir aqui no nosso programa para a gente bater um papo sobre esse assunto que a recém está começando, né? Ciência, espiritismo, uma forma mais abrangente. E tu tens o tempo que tu quiser aí para dizer as tuas palavras finais. Eu te agradeço o convite também, Jader. Foi um prazer estar aqui contigo. Te parabenizo pelo programa e acho muito interessante poder levar essa palavra para as pessoas, não é? Para esclarecer um pouco e a minha ideia aqui ela é principalmente instigar as pessoas, não é? A estudarem mais, a irem atrás dessa informação. E por mais que a questão da ciência ela traga, vamos dizer, uma questão bem instigante, não é? Que é o meu caso também, eu gosto dessa questão. O principal ponto para quem vai adentrar a doutrina espírita justamente é o seu melhoramento moral, não é? Então, por mais que a gente vá buscando essa questão científica, a gente acaba recebendo muito mais para o nosso dia a dia, para a nossa vida, por questões morais, não é? Então, agradeço a oportunidade novamente. Valeu, Marco, muito obrigado e com certeza a gente vai no futuro bater outros papos a respeito de espiritismo e ciência. E dizendo isso, estamos encerrando o nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.